Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, dessa vez a aula de sustentabilidade e responsabilidade social. Pessoal, vou estar aqui só intermediando essa aula para vocês, já vou estar soltando a aula do professor, então fique à vontade para estar interagindo no chat, mandando a mensagem de vocês. Não se esqueçam também de preencher a lista de presença, ela vai estar disponível aqui na descrição da live e também fixada no topo do chat. No topo do chat você consegue localizar ali um botãozinho azul, ao clicar nele vai aparecer para você a lista de presença, preenche lá com o seu nome, seu número de matrícula, né, o RA, e deixe o feedback de vocês também, pessoal. Então, aproveite a aula, tenha uma ótima aula e até já, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje. Então, hoje, pessoal, nós vamos estar falando a respeito de sustentabilidade e responsabilidade social. Duas palavrinhas chaves no mundo corporativo hoje e no mundo como um todo, onde nós vivemos atualmente, ok? Então, vamos falar um pouquinho delas, a respeito delas. Deixa eu colocar novamente o link aqui para a galera que já está pedindo aí de novo o link da presença. Então, tá aí novamente o link, pessoal. Então, vamos lá. Eu começo a nossa aula de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Qual que é a visão de mundo que vocês têm? O que vocês entendem do mundo? Porque quando a gente está falando de responsabilidade social e de sustentabilidade, nós estamos falando de um complexo amplo. Então é muito interessante saber qual que é a sua visão de mundo. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica, mas poderia ter ação sustentável em tal lugar, poderia ter responsabilidade social em outra, mas qual que é a sua visão do mundo? O que você está fazendo para esse mundo também? Né? Não basta simplesmente falar que os outros têm que fazer, mas o que você está fazendo também, como uma pessoa que pertence a esse mundo louco que nós estamos vivendo atualmente. Então, para falar um pouquinho dessa questão, eu vou voltar um pouquinho na nossa história da humanidade para que depois a gente chegue no momento atual, ok? Então, o mundo ele sempre passou por mudanças de era, ok? Mas não tão rápido quanto nós estamos passando aí nos últimos 100 anos. Antigamente, né, nós vivíamos a Revolução Rural. O que era a Revolução Rural? Nós vivíamos no campo, né, trabalhávamos para comer, para beber. O foco era satisfazer nossas necessidades básicas, né, consumir apenas o necessário. Então, esse era o foco da Revolução Rural, lá no início do nosso trabalho como humanidade, ok? Tem lista de presença sim, pessoal. A lista ela tá passando aí, já coloquei 2 vezes o link. Como tem muita gente, eu vou estar postando constantemente, ok? Fiquem tranquilos. Então, quem não preencheu na primeira vez, eu vou colocar outras vezes, ok? Então, continuando, pós-revolução rural, nós tivemos a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o foco dela era o quê? Transformar tudo em excesso e consumir mais que o necessário.
E foi nesse momento, então, que nós começamos a extrapolar um pouco a realidade que nós temos hoje. Por quê? Cara, vamos transformar tudo em excesso, ou seja, vamos despachar as coisas, vamos geladeira para todo mundo, carro para todo mundo, só que sem preocupação nenhuma com o que viria a acontecer pós desenvolvimento da Revolução Industrial. Então, simplesmente, cara, vamos fábrica, 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 vamos produzir, 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 linha de montagem, linha de montagem, linha de montagem, e vamos fazer com que todo mundo possa ter acesso a essas questões. Ou seja, tudo que nós precisávamos, nós tinha acesso. Ou seja, obviamente, quem tinha condições. Pós-revolução industrial, mais agora recentemente, veio a revolução digital. Qual que era o foco da revolução digital? Público-alvo e mercado de nicho. O que é isso? Né? Ou seja, eu vou focar numa área a qual eu estou atuando. Eu vou focar num mercado específico. Eu não vou fazer algo para todo mundo, como era na Revolução Industrial. Vou fazer carro, independente do tipo de carro que eu vou fazer para que a galera, o máximo de pessoas possível, compre aquele carro. Agora não, na Revolução Digital eu tenho uma preocupação que, opa, eu quero ir no nicho X, eu trabalho na área da saúde, então vou focar na área da saúde. Não vai me interessar área mecânica, área metalmecânica, área da indústria, área de mercado. Não, eu vou focar numa área específica, ok? E agora, mais ainda próximo de nós, nós temos a revolução pós-digital. O que vem a ser a revolução pós-digital? O foco dela está nos conflitos, na existência e na velocidade. Ou seja, tudo muito rápido, tudo para ontem, tudo precisa ser organizado de forma muito ágil. Por quê? Nós estamos num momento onde todo mundo está conectado. Todo mundo está conectado a todo momento e todo instante, e sabendo tudo que está acontecendo, e vendo tudo que está acontecendo no mundo de forma muito veloz. Isso foi possível através, óbvio, da inserção da internet, principalmente dos smartphones. A internet já existe no mundo há muito tempo, mas os smartphones que dão acesso a nós e aonde nós estivermos é muito mais recente. Mas isso também gerou uma questão, que é o quê? As transformações no mundo. Nós estamos hoje em dia praticamente mudando de celular a cada 2, 3 meses, coisa que há 10 anos atrás não acontecia, você ficava com o celular 1, 2 anos. Isso gera também uma demanda. E pós-revolução digital, nós estamos agora, nesse atual momento, na revolução exponencial. Não sei se vocês já ouviram falar ou não nesse termo. Mas ele transforma a escassez em abundância. Isso faz o quê? Gera novas economias. Ele tira o status de acesso versus posse. E ele faz com que nós tenhamos um propósito transformador. Então, hoje, a galera mais jovem, né, eles têm um propósito maior do que tinha, por exemplo, quem viveu na Revolução Industrial, que é produzir, produzir, produzir. Agora não. Agora eu produzo em função de um propósito. Então, essas mudanças de eras que nós vivemos, né, vocês viram que da Revolução Industrial para cá, você coloca aí 70, 80, 90 anos, é muito pouco tempo para você mudar. E da Revolução Digital para exponencial, é mais rápido ainda, ok? Então, você precisa estar muito antenado com tudo que está acontecendo hoje, atualmente, no nosso mundo, ok? Então, essa é para dar uma introdução com relação a essa questão, para que a gente possa entrar na demanda da sustentabilidade e da responsabilidade social, ok? Dúvidas, pessoal, vocês podem ficar à vontade, ok? E quando nós falamos dessa questão da revolução, da mudança de mundo, o panorama é esse que vocês estão vendo aí no slide que eu apresento para vocês agora. Então, essa mudança de mundo, ela se iniciou lá quando a gente tinha ainda, né, a famosa Maria Fumaça, né, o trem a vapor. Depois nós tivemos a inserção da energia elétrica, descobriu-se o petróleo, entrou a mecanização, que é a Revolução Industrial. Da Revolução Industrial descobriu os chips de computadores, criou-se o computador, nós viemos para a demanda da robótica, inteligência artificial, e aí, sucessivamente, aí a mudança foi muito, muito radical, que é o que a gente chama de mundo VUCA. Não sei se vocês já ouviram ou não essa palavra. Mas o mundo VUCA é quando você tem essa mudança radical no sistema.
ou seja, muda tudo muito rápido. Aí entra internet das coisas, impressora 3D, realidade virtual, realidade aumentada, as criptomoedas, o 5G, né, que a gente já tem em algumas cidades do país. Só que isso tudo gera o quê? Falta de previsibilidade, dinâmica na mudança, caos e confusão, erro de leitura, né? Então isso faz com que a nossa sociedade fique cada vez mais caótica. Só que, por outro lado, o que acontece? Vocês podem perceber que tudo está indo linkado à questão da tecnologia. E só a tecnologia por si só não é suficiente. Então, o interessante é que o quê? A partir desse momento também começou-se a valorizar mais o ser humano. Ou seja, passou-se a valorizar mais o nosso intelecto, o nosso conhecimento. E uma palavrinha que eu gosto muito de falar e que eu trabalho muito com ela, que é o quê? A criatividade. A criatividade é o que nos diferencia de toda essa tecnologia que tem aqui. Porque toda tecnologia, inteligência artificial, principalmente hoje se fala muito da inteligência artificial que está bombando, aí não sei se vocês já fizeram uso ou não, por exemplo, do chat GPT, né, que é uma inteligência artificial que vem mudando o mundo aí nos últimos meses. Então é muito interessante a gente entender qual o panorama disso, qual que é o nosso valor dentro dessa dinâmica que vem ocorrendo atualmente no mundo, ok? Qualquer dúvida, pessoal, podem colocar no chat aí que eu vou tentando responder o mais breve possível, ok? Então, continuando a questão do mundo VUCA, exatamente, Emerson, chat GPT, já utilizou? A Deliane colocou que mora numa reserva extrativista. Bacana, legal. Show de bola. Só que a sustentabilidade não é só meio ambiente, tá? Então, isso é uma questão que nós vamos falar mais adiante, ok? Mas esse mundo VUCA, então, ele está todo atrelado a esses elementos que eu coloco aqui para vocês, tá? Deu uma desconfigurada no slide, pessoal, mas ele é tudo muito rápido, né? O mundo é digital. Qual é a sua causa? Por que você luta hoje? Por que você faz o que você faz? Hoje nós temos que aprender a lidar com as diferenças muito rápido. Nós temos que colocar as nossas soft skills a trabalho também, não basta só ser técnico, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que ter menos planejamento e mais experimentação, ou seja, não adianta ficar planejando, fazer aquele baita canvas, um painel gigantesco, mas você não agir, né? Então você tem que menos plano e mão na massa, que é o que a gente chama muito de hands-on, né? Ou seja, o que você está desenvolvendo? Você está colocando a mão na massa? Você está testando para ver o que feedback você tem com relação àquilo que você está desenvolvendo, a sua ideia, ok? Então, é isso que nós temos hoje em dia. Esse é o mundo, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Todo mundo quer tudo para agora, né? A experiência tem que ser autêntica. Hoje não dá mais para você desenvolver algo sem pensar na experiência do usuário que vai estar fazendo uso daquilo que você está desenvolvendo, independente do que seja, ok? Hoje o consumidor é muito mais consciente. Por quê? Porque ele tem acesso a muita informação. Se nós pegarmos há 50 anos atrás, para você saber algo, você tinha que esperar alguém te ligar, você tinha que esperar sair na TV. Hoje não, hoje você tem acesso imediato a tudo e a todos, praticamente a todo momento, ok? Então, isso é um diferencial gigantesco. Todos somos experts, né? O que significa? Principalmente hoje com as redes sociais, todo mundo sabe de tudo, né? Vocês já viram nas redes sociais? Parece que todo mundo sabe de tudo a todo momento, e você parece que é o único que não sabe das coisas, né? Mas todos somos experts. Por quê? Porque todo mundo tem acesso muito fácil hoje à informação. Não quer dizer que você tenha informação, significa que você possui conhecimento. Informação e conhecimento são elementos distintos um do outro, tá? Professor, explica sobre o que é ChatGPT para quem é leigo aí. Eu sei o que é porque já usei bastante, mas muitos aqui podem não ter conhecimento. Oh, legal, Hilbert, bacana. Então vamos falar um pouquinho do ChatGPT. O ChatGPT, pessoal, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, é uma inteligência artificial que ela trabalha em forma de texto. Tá? Então imagina o seguinte, normalmente o que a gente está acostumado a fazer quando eu quero fazer uma pesquisa na internet? Eu entro no oráculo Google, né? Então vou lá, entro no Google, digito o que eu preciso e ele vai listar lá 10, 20, 30, 100, 200, 1000 páginas sobre aquele assunto, certo? Então ele vai trazer tudo
que existe na internet relacionado àquilo, separado por links de cada site. O ChatGPT, não. Como ele é uma inteligência artificial, o que ele vai fazer? Você vai colocar para ele o que ele precisa e ele vai direto ao ponto. E aí muitas pessoas estavam se questionando como que o ChatGPT iria influenciar na educação, por exemplo. Por quê? O professor te passou uma atividade lá, você vai lá, digita, o ChatGPT vai te dar a resposta. Ele vai te dar a resposta. Exatamente. Só que, se você não fizer a pergunta da forma correta, e é aí que entra a nossa criatividade, você também vai ficar sem entender muitas coisas que ele fala. Por quê? Ele não é 100% preciso, pessoal, mas ele é muito mais certeiro, muito mais direto no assunto que você está procurando do que o próprio Google, ok? Então, uma inteligência artificial que vai te responder, parece que você está conversando com alguém que domina o assunto que você está perguntando a ele, ok? Quem nunca utilizou, faz o teste, procura lá no primeiro no Google, ChatGPT. Aí vai o link que aparecer, OpenAI, ChatGPT, vocês clicam, entram, faz o cadastro simples ali com o e-mail tradicional que vocês usam e começa a utilizar, ok? É como se você estivesse batendo um papo com alguém. Pede para ele fazer algo, pede para ele desenvolver alguma coisa. Lembrando, ele só trabalha com texto, ok? Beleza, pessoal? Então, hoje, nós estamos vivendo nesse mundo onde 10 anos atrás, não, alguns meses atrás, nós não tínhamos isso, né? Nós não tínhamos acesso a essa questão. A Simone fez um comentário aqui, na Revolução Industrial, ninguém pensou que tudo isso poderia envelhecer, e a preocupação com os materiais que estraga, sumiu aqui, que estraga e envelhece, o problema é o lixo. É uma questão que precisa ser abordada. Até fugiu o nome aqui, é tanto comentário que eu não lembro. Mas exatamente é isso. Então, naquele momento da Revolução Industrial, vamos consumir. Consumir é o foco. Então, as pessoas tinham que ter acesso às questões geladeira, televisão. Foi naquele momento que deu o boom, né, de geladeira, televisão, eletrodomésticos em casa, veículo começou a ser produzido a rodo. Então, só que ninguém parou para pensar que daqui 20, 30, 40, 50 anos, o que nós faríamos com esses produtos que envelheceriam? Então, era uma realidade daquele momento. Hoje, como a gente já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre isso, espera-se que nós desenvolvamos produtos, serviços pensando nessa questão, né? E aí que entra a sustentabilidade e a responsabilidade social. E aí vem essa questão, mas afinal de contas, o que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável? É a capacidade do atendimento das necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, ou seja, o que a nossa amiga acabou de dizer aí vem relacionado a essa questão da sustentabilidade. Por quê? No período da Revolução Industrial, ninguém se preocupou com as gerações futuras, que somos nós que estamos aqui agora nesse momento. Hoje, a nossa preocupação é o que eu vou deixar para o meu filho, o que eu vou deixar para o meu neto, sabendo que tudo que nós já estamos passando hoje em dia é fruto do que foi vivido há 30, 40, 50, 60 anos atrás. Vai, Meridiana, a aula vai ficar gravada, tá? Nesse mesmo link que vocês estão assistindo agora, depois vocês podem assistir também, sem problema nenhum, beleza? Então, continuando aqui, o que acontece, né, pessoal? Então, a partir desse momento, então, peraí, alguém começou a pensar que precisamos analisar o que pode acontecer com o nosso futuro. E o primeiro a desenvolver esse pensamento foi o Clube de Roma, em 1968. Ele começou a discutir lá na Europa, né, primeiramente, como que nós poderíamos pensar nas mudanças que estavam acontecendo já naquele momento, porque naquele momento já tinha acontecido alguns desastres ambientais, como tentar evitar isso. Em 1972, teve a Conferência de Estocolmo, também para discutir essa questão climática, o que pode ser feito com relação às indústrias, né, que naquele momento da Revolução Industrial já estava bombando, era indústria para todos os lados. Em 1983, né, foi se desenvolvida a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, ou seja, a partir de 83 que isso começou realmente a discutir isso de forma mais ampla, né? Em 1987 surgiu o Nosso Futuro Comum, o relatório de Brundtland, e esse relatório ele dita
o que precisa ser feito a partir daquele momento para que nós não tenhamos catástrofes piores do que tinha acontecido até aquele momento. Mal sabia eles que alguns anos depois nós estaremos pior do que estávamos naquele momento. Em 92 teve um boom gigantesco aqui no Brasil, eu lembro muito bem disso, né? Não sei se todos aí vão lembrar, mas teve a Rio 92, né, que surgiu a Agenda 21, que era para ser cumprida, como o próprio nome diz, até 2021. Então tinha um prazo gigantesco. Conseguimos cumprir? Algumas sim, a maioria não. Em 1997, o Protocolo de Quioto, né, o Tratado Internacional de Redução dos Gases do Efeito Estufa. Então, ali nesse tratado, nesse protocolo de Quioto, aí realmente estava aquela preocupação, cara, tá surgindo, a camada de ozônio tá se desfazendo e os raios ultravioletas estão entrando e nós não estamos conseguindo suprir essa demanda. O que nós vamos fazer? Precisamos fazer algo. Então, ali foi um chamamento mundial para que todo mundo começasse a acordar para essa questão climática. Em 99, surgiu o Pacto Global da ONU, né, da BAF e os signatários, ou seja, os países envolvidos em toda essa questão, ou seja, quase todo mundo, né? Em 2000, surgiu os Objetivos do Milênio, não sei se vocês lembram ou não, creio que a maioria de vocês sejam novinhos aí, não vão lembrar, mas surgiu, então, os Objetivos do Milênio. O que nós precisamos fazer para que no próximo milênio o mundo não passe pelas mesmas questões? E em 2012, ou seja, 20 anos depois do Rio 92, teve a Rio +20, que era 20 anos após. Então, foi uma conferência da ONU, né, da Organização Mundial, das Nações Unidas, sobre o desenvolvimento sustentável. Isso já está mais próximo de nós. Em 2015, então, mudou-se. Saiu os objetivos do milênio para entrar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a COP, que são aqueles famosos 17 objetivos, né, da sustentabilidade. Ok? Então, pessoal, olha o quanto de mudança que houve, o tanto de conversa que houve, para que a gente pudesse chegar aos moldes que nós estamos hoje. E ainda mesmo assim, nós vemos que muitas coisas ainda precisam ser feitas com relação a essa questão da sustentabilidade, né? Então, é muito interessante nós percebermos, né, que os objetivos eles devem ser seguidos por todos. Não basta uma parcela da população faz, a outra não faz, a outra descuida, a empresa não está nem aí, eu malemar faço o meu aqui. Todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que seguir. Todo mundo tem que estar antenado com relação a isso, né? Então, as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos, reconhecidos internacionalmente. Então, essa é uma das questões que foi tratada na ECO 92, né? E também voltou com a Agenda 21, com a Rio +20, ok? Então, as empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos. E é muito difícil a gente ver essa questão sendo abordada hoje em dia, né? Vou pegar um case que todo mundo, eu acho que está vendo, porque está nas redes sociais recentemente, que é o caso do Outback, né? Os funcionários atendiam as pessoas ajoelhadas. Aonde estão os direitos humanos desse cidadão que está trabalhando ali, que tem que ficar ajoelhado para atender alguém, né? Então, isso foi quebrado essa semana, né? Foi revogado, apesar de que eu já fui em Outback e não fui atendido desse jeito, então não sei até que ponto isso era a rede toda que fazia. Mas então, olha só, nós estamos em 2023, né? E isso foi trabalhado em 1992. Olha quantos anos já se passaram e a gente ainda tem todos os dias relatos parecidos com esse. Então, ou seja, não basta estar escrito, nós temos que literalmente colocar a mão na massa para que a gente consiga fazer com que essa mudança reflita realmente, né? Deixa eu ver aqui que a Leuda colocou. Cada um tem que fazer sua parte, não esperar que o outro faça. E não adianta falar do outro, tem que olhar para si mesmo. Legal, Leda. É interessante essa sua fala, porque realmente a gente sempre fica esperando o outro, né? Ah, eu espero outro, mas e que eu estou fazendo? Né? Obrigado, Ednete, pelo texto aí, né? Aula excelente, obrigado, Sou. Valeu, galera, obrigado aí pelo feedback. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, é muito mais do que só muita gente pensa. A sustentabilidade é meio ambiente. Então, estou fazendo minha parte aqui no meio ambiente, tá tudo sossegado. Não. A sustentabilidade, ela só existe se você trabalhar um tripé, tá? O tripé da sustentabilidade é meio ambiente,
economia e a parte social. Se você trabalhar economia e social, você não está sendo sustentável, está faltando meio ambiente. Se você trabalhar meio ambiente e economia, está faltando social, então você não está sendo sustentável. Então a sustentabilidade ela precisa desse tripé para ela funcionar. Então voltando aqui, né, com relação aos objetivos, né, assegurar-se da sua participação em violações destes direitos. Então, ou seja, o direito está sendo destituído com relação a essa questão. Então, opa, peraí, vamos analisar o que está acontecendo. O que houve? Qual foi a situação apresentada? As empresas devem apoiar a liberdade de associação e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório. Até hoje a gente vê ainda pessoas fazendo trabalho análogo à escravidão, né? Toda hora, quase toda semana hoje em dia, a gente vê notícias sobre isso. Né? A abolição efetiva do trabalho infantil. Foi abolido? Ainda não. Eliminar a discriminação no emprego. Existe? Totalmente. As empresas devem apoiar a abordagem preventiva aos desafios ambientais. Cara, normalmente as empresas só agem quando elas tomam multa. Então, ou seja, isso está muito enraizado na nossa cultura. Né? Quando a gente fala cultura, não é cultura de conhecimento, né, vasto, não. Estou falando na cultura de que como nós aprendemos e como nós vemos os problemas e como nós tentamos resolvê-los. A gente, principalmente aqui no Brasil, eu estou falando aqui do Ocidente, né, Brasil, a gente tem aquele famoso jeitinho brasileiro, que é conhecido pelo mundo inteiro, né? Que é o quê? Ah, vamos dar o famoso jeitinho aqui, ó. Quebra meu galho ali, que eu faço aquela vista grossa para você. E isso só vai atravancando as questões sociais, as questões sustentáveis. Então, por isso que muitas vezes parece que a gente está sempre chovendo no molhado, né? Você dá um passo para frente e 20 para trás, dá um passo para frente e 50 para trás. Né? Então, é muito importante que isso não fique só aqui. Né? Não fique, por exemplo, aqui durante a minha aula que eu estou falando com vocês aqui. Então, é interessante porque até aumentou. Na hora que eu iniciei, estava com 1.000, estamos com 1.500 alunos. Então, é interessante que isso reverbere, que isso vá para a nossa sociedade, para onde a gente esteja integrado. Né? Cada um aqui, eu vi lá no início, tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, tem gente do Centro-Oeste, tem gente do Sudeste. Então, vocês estão em todos os cantos do país. Então, quais são as ações que vocês estão fazendo aí na sociedade a qual vocês vivem, né, na realidade de vocês? Obrigado, Silvana, pelo feedback. Continuando, então, pessoal. E aí, então, relacionado a esses objetivos, esses são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, que é o quê? Número 1, erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias, meios de implementação. Então, olha, esses são os objetivos básicos que a gente tem, segundo a ONU, quando ela fez e escreveu em 2015 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós teríamos de 2015 até 2030 para cumprir essa agenda e fazer com que todos esses objetivos fossem alcançados. Vamos conseguir? Impossível. Não vamos. Do jeito que a coisa anda, isso não é só Brasil não, tá, pessoal? É mundo. Né? Então, nós não vamos conseguir chegar, isso é impossível, tá? Você possivelmente vai conseguir fazer um ou outro de cada elemento aqui, mas, por exemplo, erradicar a pobreza, cara, isso vai, não sei se a nossa geração vai conseguir ver isso. Né? Saúde e bem-estar para todo mundo? Também não sei até que ponto isso vai. O que está muito em alta hoje em dia, crescendo exponencialmente, é energia limpa e acessível. Muitas empresas, muitas startups estão desenvolvendo produto para levar isso para a população, o que é legal, porque não fica uma coisa uníssona, né, da pessoa fazer só para um público específico. Não. Então, aí saiu um pouco aquela questão da visão da era digital, do começo da digitalização, que era mercado de nicho. Não, eu quero abraçar todo mundo. Por quê? Porque eu quero ajudar a resolver o problema do planeta. Então, muitas empresas desenvolvem produtos e produtos muito interessantes. Não sei se vocês já viram,
Depois vocês pesquisam na internet, eu não vou lembrar especificamente o nome do produto. Uma galera lá na África que eles desenvolveram, lá tem muitos lugares que não tem energia elétrica, né, pessoal? Igual nós temos aqui acesso, tá todo mundo, acho que em casa, né, ou no trabalho, ou se deslocando aí no trânsito. Mas a gente tem acesso à internet, tem energia elétrica. Então, eles desenvolveram uma forma de, através de uma garrafa de água e uma garrafa plástica e água, conseguir fazer com que a casa das pessoas fique iluminada, porque lá tem muito sol. Então, simplesmente você faz um rasgo no telhado e aquele raio solar bate na água e reflete. Todo mundo estudou física aqui, né, no ensino médio, então vai fazer com que reflita aquilo dentro do ambiente. Cara, que é coisa mais simples que isso, que você pegar aquela garrafa que você não está utilizando mais do refrigerante que você bebeu ou de qualquer outro produto, encher de água que a gente também tem em casa, graças a Deus, e colocar em cima do telhado para refletir numa casa. Olha o quanto que você está ajudando essa família. Né? Então, muitas vezes a gente fica imaginando que nós precisamos desenvolver ações mirabolantes, que precisa de muito dinheiro para desenvolver as coisas. Não, basta você realmente entender qual que é a realidade daquelas que você está querendo ajudar. E aí entra um pouco da responsabilidade social, ok? Então, sustentabilidade, ela está envolta naquele tripé que eu falei para vocês. E quando a gente fala de responsabilidade social, é pegar esse gancho de trabalhar esses objetivos em prol da nossa sociedade, ok? Opa, obrigado, Ana. Show de bola. Obrigado aí pelo feedback. Que bom que vocês estão gostando aí, pessoal. A aula ainda vai mais um tempinho aí. Espero que vocês curtem aí até o final, ok? Então, continuando. Então, esses são os objetivos base, pessoal, de desenvolvimento sustentável, tá? Então, é isso que nós temos que trabalhar. Ah, professor, mas eu atuo numa área onde eu faço, por exemplo, trabalho com indústria, inovação e infraestrutura. Beleza? Cara, show. Você não precisa fazer os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foque em um e trabalhe muito bem aquele. Por quê? Depois, possivelmente, cara, cada pessoa que você contratar, por exemplo, que você chame para trabalhar contigo, seja você empresário ou não, seja você funcionário, mas que você tenha esse olhar para essa questão, se você contrata uma pessoa para trabalhar contigo que estava passando dificuldades financeiras, não tinha como manter a família, estava passando fome, você já está atuando tanto na indústria de inovação, quanto você está ajudando a erradicar a pobreza. Então, se cada um de nós fizermos uma ação dessa, imagina o quanto que nós não vamos ajudar o meio ambiente. Educação de qualidade. Eu sou professor. Eu posso ministrar aula para crianças, para qualquer outra pessoa, para idosos, para adulto, sem necessariamente estar ganhando em cima disso, só pensando no meu salário, fazendo um projeto social, por exemplo, e aí novamente entra a responsabilidade social nossa. Então, sim, eu posso fazer isso. Ok? Deixa eu ver uma fala da Mai. Ai, fugiu aqui. Maeli. Não é ser pessimista, mas enquanto o ser humano pensar somente o eu, a fome vai existir, a pobreza vai existir, infelizmente. Exatamente, concordo com um pouco com esse seu pensamento. Michele, sobre o trabalho infantil, é complicado, porque se um pai de família coloca seu filho e ensina a trabalhar e trabalho infantil, agora se um filho de um rico é dom, não tem igualdade. Isso é um tema bem complexo, principalmente quando você leva para o lado do direito. Né? Não lembro agora quem comentou, porque é muito comentário. Aula muito boa, aprendizado. Fugiu. É sempre muito importante. Sustentabilidade é o nosso futuro. Valeu, Anderson. Se cada trabalhador focado em um nicho, teremos êxito em todos os âmbitos, onde cada um cumprindo com o seu papel. Legal, Alfa. Bacana esse seu raciocínio. Então, continuando aqui, pessoal, na minha vibe aqui, para não perder o raciocínio, né? Qual que é o pensamento sistêmico quando a gente tem com relação ao ciclo de vida dos produtos? Então, lá, como eu falei para vocês na Revolução Industrial, ninguém se preocupava. Cara, vamos produzir metal, ferro fundido, vamos produzir carro e tal, tá, mas o que nós vamos fazer com isso depois? Petróleo a rodo, né, porque era tudo gasolina naquele período, não tinha hoje, né, o que a gente tem, os carros híbridos, apesar de ser uma fortuna ainda, né, não é todo mundo que pode ter. Mas então o ciclo de vida ele funcionava da seguinte forma, né? Nós temos os recursos naturais, que é o quê? Petróleo, é natural nosso. Nós temos as árvores, o meio ambiente aí a rodo, né? Só que o que nós fazemos com isso?
Então, normalmente, esses dois, eles passam por beneficiamento para se tornar matéria-prima, vai para a produção, que é na indústria, tem a distribuição e seu uso. E aí, a destinação final, que pode ser uma compostagem, pode ser uma incineração, pode ser um aterro, ou ele vai para a reciclagem. Materiais reciclados volta para o benefício. Esse é o ciclo de vida pensando de forma sustentável. Só que, muitas vezes, ele começa no benefício, produção, distribuição, uso, e aí só Deus sabe para onde vai depois. Né? Vai para o famoso lixão que a gente conhece. Então, não existe compostagem, não existe incineração, não vai para o enterro e não recicla. O Brasil não, né? O mundo recicla, eu acho que 3% de tudo que pode ser reciclado no mundo. Cara, se você pensar isso de forma para o lado social, olha o tanto de gente que poderia estar ganhando dinheiro com isso e tendo uma vida um pouco melhor. Né? Basta simplesmente a gente ter um olhar para isso. Né? Então não é só, eu separo meu lixo aqui em casa, beleza, cara, mas isso é o mínimo que você pode fazer. O que mais que você pode fazer além disso? Né? Você trabalha com artesanato? Tem algum artesão aí? Conhece alguma artesã? Cara, faz uma oficina para essa galera, ensina eles a usarem esse material, né? Você usa tampinha, latinha, né, de cerveja, de refri, de qualquer outro produto. O que dá para fazer com isso? É só amassar e jogar ali pro catador de reciclável pegar. Não sei se na cidade de vocês tem catador. Aqui em Maringá, estou falando de Maringá, no Paraná, né? A gente tem coleta seletiva, passa todo dia, que pelo menos onde eu moro passa todo dia. Né? Eu faço a separação do meu lixo aqui em casa, né? Do reciclável por orgânico. Eu moro em apartamento, né? Eu estou querendo agora fazer uma composteira no apartamento, né? Tô querendo, tem uma amiga minha que é especialista, então ela está conversando comigo para me explicar como que eu faço isso. Então, nós precisamos ter, por isso que volta, a cultura. Né? Então, qual que é a sua cultura? Qual que é a cultura no seu meio que você vive? É relacionado a isso? Agora, se a cultura for de deixa, né? Deixa a vida me levar, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Aí que tá, vai deixando. Isso vai acumulando. Em algum momento, isso vai dar BO. Né? E o BO, muitas vezes, vem em que momento? Igual nós estamos vivendo agora no começo do ano, né? Chuva para tudo quanto é lado esse começo de ano, tudo travado, bueiro entupido, alaga todas as cidades. Quantas cidades alagaram nesse início do ano que eu não via alagar há muitos anos? Né? E isso é o quê? Cara, não é só a chuva, não é só culpa da chuva. É culpa de nós, seres humanos, também. Né? Cadê as calçadas verdes? Né? A galera pavimenta tudo, asfalto na rua inteira, não tem meio da água sair, né? Por quê? Não tem canteiro nas casas. Então, isso tudo vai gerando, em algum momento, isso vai bater em nós. E já está batendo, e está batendo forte. Né? Não é coisinha simples que está acontecendo, não. Quantas e quantas famílias não estão perdendo tudo que conseguiram em 10, 15, 20 anos de desenvolvimento, de trabalho árduo, né? Até quem tem dinheiro. Eu fiquei abismado quando teve aquela enchente em Petrópolis, né? É Petrópolis? Eu acho que é Petrópolis. Eu conheço Petrópolis, já fui lá. É muito bacana. Cara, Petrópolis é lugar da galera que tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro. E você vê ali a galera perdendo carro importado e tal. Aí você fala, mas isso só acontece em bairro de pobre. Não. Se continuar desse jeito, galera, vai chegar para todo mundo vai pagar a conta. Então, todo mundo tem que se preocupar com isso, né? Teve alguém que colocou ali, a minha cidade teve enchente, eu acho, imagino. Tanta mensagem que eu não estou conseguindo ler, galera. Vou lendo aos pouquinhos aqui, quando dá para me dar uma pausa aqui na minha fala. Tá? No condomínio aqui tentaram, porém, os moradores estavam jogando lixo orgânico nos vasilhames, misturando tudo. Exatamente. Né? E aí vem uma questão, né, fundamental que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? E aí, o que é ser sócio eficiente? Né? Sócio eficiente é quando você tem toda a sua cadeia sendo desenvolvida da melhor forma possível. Tanto, tá vendo que tem verdinho meio ambiente, cash, né, o din-din, econômico e o ser humano. Né? Ou seja, você trabalha o tripé. Então, quando você trabalha esse tripé em todos os aspectos, aí sim você está sendo sustentável. E aí sim você está sendo sócio eco-eficiente.
né? Que aí entra o social, entra o ecológico e entra a eficiência financeira. Então, quando você consegue abordar em todos os aspectos, desde lá, saiu o produto lá do meio ambiente, da fazenda, da parte rural, veio para a cidade, transporte, chegou na empresa para vender, foi para minha casa, consumir, e eu desfiz desse produto, né? Em todo esse percurso, toda essa cadeia, acontecer a preocupação dos três pés da sustentabilidade, cara, aí nós vamos ter uma sociedade socioecoeficiente. Quando isso vai acontecer, não sei dizer para vocês, mas o importante é que a gente comece. A gente tem que dar esses primeiros passos, não basta ficar esperando as coisas acontecerem, ok? Como inserir a sustentabilidade no nosso dia a dia, né? Segundo o Mahatma Gandhi, tem uma frase dele que eu acho muito bacana, que é essa: seja você mesmo a mudança que você quer no mundo. Então, se você quer que o mundo seja melhor, no sentido de meio ambiente, faça você. Não fique esperando os outros fazerem. O que você pode fazer hoje? Ah, professor, mas o que eu faço é muito pouco, né? Eu tiro a garrafa que eu bebo, o refrigerante que eu tomo, a cerveja que eu bebo no fim de semana. Cara, já é muito. Eu tenho um vídeo muito interessante no YouTube, não sei se vocês já assistiram. É um documentário, na verdade. Ele chama Lixo Extraordinário. Alguém já leu? Já leu? Alguém já viu esse vídeo lá no YouTube? Tem no YouTube. É um documentário de um artista plástico brasileiro, Vic Muniz, né, que ele foi no lixão de Gramacho, lá no Rio de Janeiro. Hoje já não existe mais o lixão de Gramacho, e ele foi lá fazer um documentário com a galera que trabalhava no lixão, literalmente, né? Então você vê, cara, é muito louco, porque você vê a galera, o caminhão de lixo chegando, sabe, com aquele chorume, o lixo, os urubu ali em cima, e o lixo ele acabou de abrir a caçamba lá, desceu tudo, a galera já vai lá para tentar pegar. É coisa assim, cara, que acho que praticamente nenhum de nós aqui, dos 1.521 aqui contando comigo que estão na sala agora, faria. Pouquíssimos de nós acho que faria o que aquela galera fazia. Então, teve um dos entrevistados que ele falou lá, teve uma frase assim, eu vi esse vídeo pela primeira vez em 2010, já fazem 13 anos, mas ficou marcado que eu vou levar para o resto da minha vida. Que ele estava falando dessa questão do consumismo, né, e tal, porque ele faz separação de alumínio. Então ele pegava bastante latinha, né, ali do lixão. E ele falou assim para mim, né, falou no documentário. Ele falou assim, ó, 99 não é 100. Então esse 100, essa uma, pode ser você que vai estar fazendo, né? Esse que aparentemente é pouco para você, para quem está no todo, né, para quem está no sistema como um todo, vai ser uma união do meu, do seu, da fulana, do ciclana, da Camila, da Elide, da Edjane, de todos nós. Então, aí nós vamos chegar no 100%. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. Ah, Eliud viu esse vídeo. Que legal, Eliud. Bacana. Se você puder compartilhar com quem está na sua rede, é muito legal. Cara, é um vídeo show de bola. É um tapa na nossa cara, assim, da nossa sociedade. É um aprendizado gigantesco, né? Então, gestos pequenos, né? O que a gente pode fazer, né? Desligar o aparelho elétrico em vez de deixá-lo em stand-by, consumir menos, usar os transportes coletivos e carona. Hoje se utiliza muito, né, os transportes públicos e carona, né? Aqui na minha região, a galera usa, não sei se na região de vocês tem, né? Mas eu acho que deve ter, porque é aplicativo BlaBlaCar. Alguém utiliza aí o aplicativo BlaBlaCar? Cara, é uma mão na roda aquilo lá. Então, se você está indo para uma cidade próxima da sua, né, e você não quer ficar gastando combustível, né, tal, cara, racha, vai 4, 5 no mesmo carro, todo mundo vai para o mesmo lugar, vai voltar para o mesmo lugar, ou só vai, depois pega outro para voltar. Então é uma mão na roda para todo mundo, né? Agora imagina, ao invés de 5 pessoas, cada um está com seu carro, você está indo só com uma. Olha a economia que a gente está fazendo, né? De uso de petróleo, porque é o gás que mais se usa, da onde mais se utiliza a energia para os carros, ainda aqui no Brasil. Né? Na Europa isso já está mudando, eles têm, se não me falha a memória, até 2025 ou 2028 para abolir o uso de gasolina, por exemplo, nos carros. Então a maioria dos carros lá vai ser só, né, a energia elétrica, ou qualquer outro tipo de energia, né, que não seja o petróleo. Ok? Uma energia mais limpa. Então, é muito interessante essas questões. Parece que, professor,
mas desligar o chuveiro ali, isso vai fazer alguma diferença? Cara, ele pode não fazer tanta diferença no seu ponto. Mas imagina 200 milhões de pessoas, 200 e poucos milhões que nós somos hoje, se todo mundo fizer isso. Cada um desliga 2 minutos que seja. Cara, 2 milhões de minutos é muita coisa. É muita energia economizada. Né? Então, são esses gestos simples, né, que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Então, os desafios estão na nossa frente. O que nós vamos fazer com esses desafios? Vamos virar as costas, seja o que Deus quiser, deixa a sociedade se lascar, mas você está no meio dessa sociedade, né? A gente não vive numa ilha, a gente não vive isolado numa ilha. Tem até um livro interessante que chama Ninguém Sozinho é uma Ilha. É muito interessante. No final, galera, nossa sociedade será definida não somente pelo que criamos, mas pelo que recusamos a destruir. A escolha é nossa, né? Uma frase do John Shaw, né? Então é muito interessante. O que nós estamos fazendo com isso? Para onde nós vamos caminhando, né? Aqui eu tenho um ciclo da água, né? Para vocês terem uma ideia de como acontece o ciclo da água, né? Nós temos um lençol freático gigantesco aqui no Brasil, que é uma mão na roda para nós, mas não é o mundo todo que tem esse privilégio, né? Tem vários lugares que não tem essa possibilidade. Então é muito interessante também nós fazermos o uso adequado da água. Por quê? Cara, a água é escassa. Como vocês podem ver na imagem que eu coloco aí, ó, da água potável no mundo existente hoje, só 2,7% dos 100% que existe no mundo, contando oceano, rios, cara, só 2,7% a gente consegue consumir rapidamente. Ou seja, é muito pouco. Então, como é que nós vamos fazer com isso, cara? O que nós vamos fazer? Daqui a pouco a água acaba e aí? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos correr? Então, nós temos que pensar em novas formas. E é interessante, porque já tem também, aí pegando o gancho, né, várias startups desenvolvendo produtos que conseguem fazer a limpeza da água de locais sujos, insalubres, e transformar ela em água limpa, em água saudável, em água potável, né? O Alan colocou aqui, sobre a dessalinização da água do mar. O que o senhor tem a falar sobre? Qual o impacto que pode ter no meio ambiente? Alan, cara, esse é um projeto muito ambicioso, é um projeto super bacana. É caro pra caramba, não é barato fazer isso, né? Mas é viável. Dá para se fazer em escalas menores, né? Não precisa pegar uma mega parte do oceano e fazer isso, né? Esses tempos eu vi um projeto de uma menina, ela está ainda no ensino médio, ela desenvolveu lá no Nordeste, eu não vou lembrar exatamente qual o local do Nordeste, mas ela desenvolveu uma caixa, se não me falha a memória, de alumínio, onde os moradores daquele local, que eu não lembro a cidade, agora não lembro o estado, nem nada, mas eu lembro do projeto. Então é uma caixa que ela desenvolveu, onde eles despejam água insalubre e essa caixa fica recebendo raios solares. Ela tem uma placa de acrílico em cima e esses raios solares fazem a limpeza da água. Cara, olha que coisa louca. A água sai potável para a galera poder beber. Que projeto incrível. Acho que ela ganhou até um prêmio, se não me falha a memória, menina. Então, galera, é aquilo que o Mahatma Gandhi disse. Se você quer algo diferente, seja você a mudança. Uma adolescente, uma estudante, ela não tem formação acadêmica, não tem, né, milhões de anos de estudo, não leu 300 livros, como muitos de nós, né, mas ela fez acontecer, então ela não ficou esperando, ela foi lá e desenvolveu. Então é muito interessante esse pensamento. Deixa eu ver o Argemiro. Opa, fugiu. O grande problema relativo à água é a impossibilidade de acúmulo devido a represar mais rios, arroios e mais açudes. Todos sabem essa solução, mas cadê a ação? E aí, Argemiro, cadê a ação? Aí eu te repasso a pergunta, cadê a ação? Aqui, só para vocês terem uma ideia, que eu estava falando daquela questão da reciclagem, né? Olha só, municípios com coleta seletiva no Brasil, né? 18% dos municípios. Nós temos mais de 5 mil municípios no país inteiro. Só 18%. Cara, é pouquíssimos, né? Municípios sem coleta seletiva, 82%. Cara, por isso que a gente não consegue reciclar tudo que a gente produz. E por isso que aí vai virando enchente, a torta e a direito.
Então, isso é algo que realmente a gente precisa reavaliar. Não está certo, ou seja, cara, 82% do que nós consumimos, que pode ser reciclável, não é reciclável, por quê? O que está acontecendo que nós não estamos fazendo a coisa direito? Não estamos fazendo a coisa acontecer. E aí uma outra questão também é a questão do consumismo, né, que foi implementado lá na Revolução Industrial e que a gente carrega até hoje em nós, né? Por quê? Porque nós vivemos junto com essa geração. Nossos avós, nossos pais, eles tiveram esse consumismo e acabou passando para a gente também, né? Então, quando a gente começa a se questionar, né, é interessante, por que eu estou comprando isso? Né? O que eu vou comprar? Como que eu vou comprar? De quem que eu vou comprar? Como usar? Como descartar? Eu me preocupo hoje. Lembra que eu falei naquela roda do Mundo VUCA? Tinha lá os compradores hoje, os consumidores estão mais conscientes, né? Então, muitos estão preocupados e estão trabalhando a responsabilidade social por esse viés. Eu só compro de indústria que realmente trabalha a questão da responsabilidade social, trabalha a sustentabilidade, né? Trabalha com projetos sociais, trabalha com projetos ambientais. Então, tem muitos compradores hoje que só trabalham com empresas que realmente faz e mostra o que está sendo feito com aquilo. Então, se você trabalha numa indústria, se você trabalha prestando serviço e quer vender com essa galera que está mais consciente, você tem que também estar antenado com isso. Senão, você vai ficar para trás. Né? A galera não vai consumir de você, vai consumir do outro, que realmente mostra para ela que está desenvolvendo essas questões. Aparecida, tenho medo do futuro do planeta. O futuro do planeta você não tem que ter medo, não. Você tem que ter medo do ser humano que está aqui dentro. Né? Tantos cientistas no país e pouco investimento nos alunos por parte do poder público também. Mas, Aldo, não dá para a gente ficar esperando o governo, cara. Volto a dizer a frase do Mahatma Gandhi. Se você quer fazer a mudança, seja você a mudança. Porque se a gente ficar esperando, mas deixa o governo X, deixa o governo Y, passou 4, passou 8, passou 10, passou 200 anos e ninguém fez nada. Deixa eu ver aqui, o Diogo colocou, estou desenvolvendo uma madeira feita de lixo, de sobra do reciclado material que não dá mais reciclagem, essa estrutura, será usada em usinas, solo para energia fotovoltaica, escapou, para usina fotovoltaica em teste em Marinha. Essa daqui, Diogo, legal, que ideia bacana, cara, vamos trocar uma ideia aí, depois me procura aí nas redes sociais, Leandro Dias Lourenço, tem Insta, tem Face, vamos trocar uma figurinha aí, bacana, cara, legal o seu projeto, curti a ideia. Continuando então, pessoal. Então, de tudo que eu estou falando até agora, da questão cultural, dessa questão que vocês citaram aí, o problema é as pessoas fazerem, está tudo muito linkado ao quê? A importância da educação ambiental. As nossas gerações passadas, meu pai, minha mãe, meus avós, eles não tiveram educação ambiental. Não foi ensinado para eles, né, que eles precisavam se preocupar com isso. Mas nós já temos isso. Vocês estão tendo aula agora, inclusive, né, de sustentabilidade. Então, o que nós vamos fazer com isso? O que vocês vão fazer com esse conhecimento agora que vocês, quem não sabia, quem não conhecia um pouco do que eu estou falando, agora que você conhece, não dá mais para você tapar o olho e fingir que está tudo ok. Então, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa educação que você está adquirindo aqui? E aí, vamos falar um pouquinho a respeito da responsabilidade social agora. Então, a responsabilidade social, né, ela está muito linkada ao quê? Quais são os objetivos que eu quero atingir com essa responsabilidade social? Lembra dos objetivos? Aí você pode linkar com os 7 objetivos do desenvolvimento sustentável. A responsabilidade social, pessoal, muitas vezes as pessoas não fazem porque projetos longos, precisa de longo prazo. Né? Não é algo que eu vou fazer agora e daqui 2 meses eu já vou ter esse resultado, mas é algo que precisa ser feito. Constante. O problema é ficar parado e nunca fazer. Né? Para você ser responsável social, você tem que ser sincero, né? Não tem que usar o famoso jeitinho brasileiro. Óbvio, tem que ter lucro? Tem, porque senão você não consegue se manter. Né? Tem que ser responsável. Quando eu falo responsável, pessoal, e aí falando de responsabilidade social, a gente entra numa seara aqui um pouco mais complexa, que é, por exemplo, quando a gente fala, né, da diversidade. Então, ser responsável social também é trabalhar a diversidade.
E quando a gente fala trabalhar diversidade, eu estou falando atender o público LGBTQIA+, atender o público cego, atender o público cadeirante, que tem algum tipo de deficiência, né? Que aí sim você está trabalhando o que normalmente se fala muito hoje, que é o quê? A inclusão. Quando a gente fala em inclusão, eu estou falando incluir todo mundo. Não é incluir uma parcela da população e deixar outra. Né? Você inclui ali um cadeirante, mas não inclui uma pessoa com nanismo. Né? Ou você não inclui as pessoas obesas, um pouco acima do peso. Então, isso não é inclusão. Quando você fala inclusão, não é pensar só, eu vou fazer aqui uma rampa para um cadeirante e achar que aquele seu espaço já é inclusivo. Não. Você atende pessoas com deficiência visual? Você tem braille ali no seu cardápio? Coisa simples. Tá? Mas você tem braille no seu cardápio? Não. Então, quando a gente fala em responsabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as empresas usam isso como um marketing, né? O famoso marketing verde. Aí você vai perguntar para ela, o que você faz de responsabilidade social? Eu tenho uma pessoa ali que tem uma deficiência, ela só tem um braço. Né? Beleza, show de bola. Mas o que mais? Se aparecer alguém aqui com oportunidade, que ele é cadeirante, você tem espaço? O seu banheiro suporta? Os espaços entre a cadeira foi feito pensado nisso ou não? Então, isso é algo que realmente precisa ainda ser muito trabalhado. E aí entra novamente o slide anterior da educação. Então, nós temos que educar, nós que temos conhecimento, vocês que estão adquirindo esse conhecimento agora, e quem já tem, a gente tem que reverberar isso. Né? Então, isso, para você ter uma sociedade inclusiva, tem que ter todo mundo em todos os locais a todo momento. Né? Por exemplo, nós estamos tendo uma aula aqui online. Cara, e se tiver alguém aqui na sala que não que tenha baixa visão, como é que ela vai enxergar o meu slide? Então é algo que às vezes está tão incutido em nós no automático, né, que eu não paro para pensar nessas questões, né? Então é interessante a gente pensar nesses detalhes quando a gente está fazendo um serviço, independente do que seja, tá? Eu não sei a área que vocês atuam aí, mas independente da área que você esteja, responsabilidade social, quando a gente fala de inclusão, diversidade, entra todos esses aspectos. Então não é uma coisinha simples, exatamente, Antônio. Libras, né? Mas não é só Libras também, então vai muito além da Libras. É todo mundo, é incluir todo mundo, colocar todo mundo no mesmo balaio de gato, né? Porque no final das contas, tá todo mundo aqui debaixo do mesmo sol, debaixo da mesma lua, debaixo da mesma nuvem, né? Ninguém é diferente de ninguém. Então, isso é trabalhar a responsabilidade social. Isso é se preocupar realmente com o todo. Ético. Você tem que ser ético, né? Novamente, friso. Se você estiver fazendo aquele famoso jeitinho brasileiro nos seus serviços, nos seus produtos, cara, você não está agindo de forma responsável. Trabalhar a sustentabilidade, que é o tripé, né? Se preocupar com os recursos, e aí recursos não é só financeiro, mas próprios recursos humanos, ok? E aí eu trouxe para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Eu trouxe o maior evento do mundo aqui com relação à sustentabilidade, que é o Rock in Rio, né? Não sei se vocês já foram, se alguém aqui já foi no Rock in Rio. Eu curto bastante música, então eu gosto bastante desses espaços, né? Gosto de trocar ideias sobre isso. E aqui eu trouxe um pouco do que eles fizeram, né, no último Rock in Rio em 2022, com relação principalmente aos 17 objetivos lá da base da sustentabilidade. Então, quanto à erradicação da pobreza, o que eles fizeram? Criaram empregos, fizeram parceria em Portugal e aqui no Brasil com o Banco de Talentos, né, exigência aos fornecedores para garantir as condições de trabalhos adequados, então, ou seja, eles vão atrás para saber se aquelas pessoas que vão estar dentro do evento, se realmente é salubre o trabalho das pessoas ou não, né? Teve o Espaço Favela, a qual ele colocou, né, essa questão das comunidades carentes, né, captação de pessoas e serviços de comunidades, né, carenciadas, ou seja, eles contrataram pessoas que vivem à margem da sociedade, vamos colocar assim, para trabalhar. Então, olha quantos elementos você consegue trabalhar nessa questão da erradicação da pobreza. Então, muitas vezes a gente fica imaginando, como eu disse anteriormente, fazer projetos mirabolantes. Não. A partir do momento que você dá condição daquela pessoa sair daquela realidade dela, você já está ajudando isso aqui. Né? Fome zero, doação de sobras alimentares que cumprem com os critérios de qualidade em Lisboa e em Las Vegas.
Por que ele não consegue aqui no Brasil, será? Sendo que aqui é a base do Rock in Rio, foi aqui que ela nasceu. E aí fica um questionamento para a gente, por que em Lisboa, Portugal, e nos Estados Unidos, em Las Vegas, ele consegue, mas aqui não consegue? Boa saúde e bem-estar, distribuição de preservativos no evento, campanhas de sensibilização sobre a dependência química, análise de portabilidade da água do consumo e da água do uso, né, seguro de saúde para os colaboradores, estudo epidemiológico. Então, tem N fatores que eles contribuíram, né? Igualdade de gênero, investimento em formação de 60 mulheres desempregadas, né? Mais de 60% da capacidade deles é feita por mulheres, com relação à geração de energia limpa, geradores energéticos, né, autossuficientes, 760 painéis fotovoltaicos em 38 escolas de Portugal. Então, olha quantos elementos eles conseguem transpor dentro dos... Não vou ler todos aqui, tá, pessoal? Senão vai demorar muito tempo. Mas só para vocês terem ideia. Então, quando a gente fala em responsabilidade social das empresas, é isso. Né? Então, quais são os seus parâmetros? Quais são os seus objetivos? O que você quer que a sua empresa realmente desenvolva? Então, você tem aí os 17 objetivos, você pode alinhar com qualquer um deles. Tá? Não precisa fazer dos 17 como o Rock in Rio fez. Óbvio, se você conseguir, cara, você está mais do que de parabéns. Mas se você conseguir 1, 2, 3, também está excelente, ok? Não quer dizer que você é menos ou mais do que o Rock in Rio. O importante é que, de mãos dadas, cada um de nós está fazendo um pouquinho e nós vamos conseguir contribuir para um mundo melhor, né? Como é a frase do Rock in Rio. Né? Então, vamos juntos fazer um mundo mais sustentável de sempre. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido aí o conhecimento transmitido pelo professor. Pessoal, não se esqueçam de preencher a lista de presença, tá aí na descrição da live e também fixada no topo do chat. Vejo vocês numa próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigado.